Mais um dia, mais um podcast, pode ser. Hum. É uma honra, um prazer estar aqui de novo. Retornando? É. E hoje, quem sabe, vamos falar um pouco sobre a vulnerabilidade, sobre o perfeccionismo, né? Como que tu vê isso no teu dia a dia, na tua vida pessoal, na tua prática clínica? Uhum. Eu acho que são aspectos importantes, assim, no processo da evolução, né, do ser humano. Lidar com a vulnerabilidade, o perfeccionismo. Sem dúvida, acho que é quase que um contraponto e uma forma de dar continuidade também ao último episódio. Uhum. Até quem está nos assistindo aí pela primeira vez. Sim, exatamente. É, o último foi sobre autenticidade. O segundo e último, o último e o segundo, né? E acho que quase que o contraponto, né? Quase que o lado oposto e o que impede essa experiência da autenticidade tem tudo a ver com o perfeccionismo mesmo, né? E com a evitação da experiência da vulnerabilidade, né? É. E acho que dá pra gente começar falando do perfeccionismo e depois entrar na vulnerabilidade, o que acho que no meu raciocínio agora que fica mais, Uhum. Uhum. encaixa melhor, que é que de alguma maneira o próprio perfeccionismo em um dado momento, ele é quase que visto como uma qualidade, né? Sim, É, exato. de alguma maneira ele, acho que tanto familiarmente quanto na cultura, ele é vamos botar assim, uma qualidade, uma característica que é quase como se ela fosse realmente uma característica positiva e uma qualidade. E qual é a consequência disso? Que uma vez que eu me exijo ser perfeito, eu acredito de alguma forma lá no meu íntimo que uma vez que eu atingir essa meta de perfeição, a felicidade que eu anseio ela vai existir. Uhum. E aí já daria um podcast inteiro, só isso, porque é quase como uma busca é, ilusória para atingir um estado e a partir desse estado eu poder experimentar a felicidade imaginada também, né? Uhum. Uhum. Então são dois aspectos já da ilusão aí. Tanto desse que eu imagino que eu tenho que ser, Sim, para atingir essa felicidade que eu acredito que existe. sim. Então, nessa. A gente pode botar como. Nessa tensão e nessa força que eu imprimo internamente para atingir Perfeito. esse Bruno perfeito. E aqui a perfeição também tem um aspecto que é dentro dos padrões da minha época, né? Dentro da família, dentro do local que eu também nasci, né? Porque também tem esse aspecto do perfeccionismo, né? Uhum. Ele também está muito relativo aos aspectos que são bem Certo. vistos, né? Isso. É, Pelaquela cultura e família, né? pelaquela cultura e família daquele tempo, naquele lugar. Então, se por um lado, como a gente falou no encontro passado, se por um lado pertencer gera segurança e o sentimento de amor, por outro lado, o perfeito. Então, nesse sentido, eu vou tentar atingir essas metas, esses ideais desse sistema para pertencer, né? Para se sentir amado e aí nesse sentido seguro. Se por um Uhum. lado eu me sinto seguro, por outro eu acredito que então se eu atinjo essa meta desse ideal que existe e que eu interpreto, né? E que eu imagino também que eles estão esperando de mim, porque também tem um aspecto do que eu imagino que eles estejam esperando de mim, né? No meu sistema familiar. Eu experimento a felicidade. Então tem esses dois lados, uma segurança Uhum. e o amor, se eu sou esse ser perfeito, e o outro eu experimento a felicidade, supostamente, né? Sim. Então, com isso a gente pode se dar conta do nível de exigência que fica subjacente na minha Uhum. pessoa e nas relações, né? Sim. Porque em termos bem práticos, assim, se a gente fosse pegar algo bem concreto, assim, né? Por exemplo, então, para me sentir seguro e amado e atingir a felicidade. Então, tô aqui no podcast contigo, né? A gente tá Uhum. conversando e eu imagino que, por exemplo, o Rodrigo espere que o Bruno saiba tudo,
todas as citações, todos os parágrafos, todos os livros. Então, no momento em que eu vou estar falando contigo aqui, né? Trazendo um exemplo bem concreto, eu vou me forçar a estar sendo alguém que eu imagino que tu pensaria bem, que tu admiraria, por exemplo. E a partir disso, eu vou ficar criando, mas isso é muito inconsciente. À medida que a gente Uhum. bota uma lupa, fica bem consciente, na É verdade. profundo, É bem claro. É profundo, inconsciente. mas eu me forço a ser de um jeito que eu acredito que vou ser bem visto, por exemplo, admirado. Uhum. E nesse sentido, uma vez que tu fala, nossa, Bruno, quantos livros tu leu? Em uma semana foram 10? Assim, né? Uhum. Nesse um exemplo absurdo. E poderia ser muito bem visto na nossa cultura, onde que a inteligência tem um lugar bem relevante. Nesse lugar que tu me vê com admiração, aí então eu começo a experimentar essa experiência de prazer e felicidade e de segurança. Então, é interessante perceber que, apesar de isso começar lá atrás, em todas as relações, seja eu com o outro ou às vezes eu comigo, Uhum. posso estar fazendo um desenho, eu posso estar tocando uma música e o nível de pressão interna que eu imprimo para alcançar essa meta ideal, que eu imagino que a partir de então eu vou experimentar a felicidade, é muito forte. E aí gera uma outra consequência, que é dentro da gente habita uma experiência de frustração constante. Porque eu tô sempre pressionando, Uhum. mas de alguma maneira nunca alcançando. Sim. Até porque é uma estratégia falsa, Claro. né? O perfeccionismo é uma estratégia baseado nessa crença, que é uma crença errônea. Tipo, Uhum. se eu contemplar todos os aspectos que eu espero que minha cultura, minha família reconheça como, ó, isso é bom, isso é válido, você vai ser amado por isso. Uhum. Então, à medida que tu projeta todo esse perfeito, esse perfeccionismo, né, nas tuas Uhum. atitudes, envolvendo toda essa pressão interna, Sim. e não atinge, e a tendência é que tu não vá atingindo, porque a natureza também é perfeita nesse ponto, né? Ela vai querer que tu seja real, Exato. né? Então isso também vai criando uma tensão ainda maior, porque dentro, lá no fundo, a pessoa sabe que ela Uhum. não é perfeita. E que essa expectativa, ela um dia poderá falhar, Fatalmente. fatalmente falhar. E acho que, e acho que isso é bem interessante porque, claro que a gente tá falando de camadas, né? São várias camadas que a gente vai permitindo que a nossa consciência possa ir penetrando e de alguma maneira também desvelando, né? E a gente se tornando consciente de. Mas o que tu trouxe agora que é lá no fundo a gente sabe. E aí alguém pode dizer assim, pô, mas eu não sei. Mas a gente pode não saber com essa clareza, mas os efeitos denunciam. E um dos efeitos é muito comum a síndrome do impostor, por exemplo, né? A pessoa Uhum. fala, nossa, né? Porque Sim. hoje em dia, buscando na internet, Uhum. porque de alguma maneira tu sabe, lá no fundinho, e a gente experimenta através da vergonha. Porque a gente experimenta uma sensação de estar atuando. E a gente experimenta o efeito da atuação, Sim. que é a vergonha. Uhum. Uhum. A gente experimenta uma vergonha residual Sim. de saber que a gente tá dançando para que o outro bata palma, sabe? Sim. A gente tá fazendo esse movimento. E como a gente sabe que tá fingindo, dissimulando, são palavras fortes assim, mas Sim. a gente sabe que a gente não tá expressando aquilo que tá acontecendo, de alguma maneira, Uhum. a gente depois ou não se sente merecedor, ainda que receba o aplauso que mereça, ou a gente sente vergonha de saber que está fingindo. Sim. O que leva para uma outra coisa, que é uma vez que eu sei que eu estou atuando para receber algo, depois eu também não me sinto merecedor disso que eu recebo. Então eu tenho que fazer Uhum. mais. Uhum. Uhum. Então percebe que são muitos É. desdobramentos. Claro, É. aqui a gente vou tentar ser bem Sim. conciso, porque mas são todos esses desdobramentos que vão gerando esse clima de que eu sou uma farsa, Uhum. de que eu não sou merecedor. E às vezes não necessariamente tem a ver com o aspecto lá da minha infância,
mas porque nesse momento agora, ao estar me relacionando com uma camada de verniz para que o outro me dê algo, em última instância, eu sei que eu não tô dando. Sim, Eu tô querendo obter. sim. Em última instância, eu não tô me relacionando. Eu estou é, pedindo ou exigindo algo para experimentar a segurança tão esperada e o amor e o prazer e a felicidade tão esperados. Então, entende? Uhum, uhum. Então, nesse sentido, é, eu também me sinto é, ligeiramente culpado por saber que eu estou jogando um jogo. Então, são várias emoções que Uhum, no primeiro nível é uma frustração por nunca atingir. uhum. Numa segunda camada, tem a vergonha por saber que eu estou atuando, Sim. fazendo um jogo. Numa outra camada, mais abaixo, eu me sinto culpado Uhum. porque de alguma maneira Tá eu est- reconhecendo, né, que é uma farsa, que né, eu sou que é uma falsa. farsa e que em vez de estar dando algo pro outro, eu estou querendo obter, Uhum. né? Então, essas camadas, todas elas vão gerando um clima interno de profunda satisfação. E como consequência depois também vazio, né? Uhum. Que vai fazer que ao invés de eu tomar uma decisão de, tá, então para aí, deixa eu me conhecer. Sei lá, deixa eu começar a fazer yoga, deixa eu Uhum. fazer terapia, deixa eu bater um papo com alguém. Uhum. Ao invés de eu ir atrás de algo que me nutra, eu faço o oposto. Eu dobro a aposta em cima da minha autoimagem. Sim, e força mais E ainda, forço né? mais ainda. Aham. E forço mais ainda. Isso. E forço mais ainda, né? Até que em algum momento chega a tão esperada crise. Crise, o colapso, O o colapso. colapso, que inevitavelmente vai te levar para um lugar de vulnerabilidade. Às vezes é bem aterrorizador, né, para algumas pessoas, né? Sim, Dependendo da estrutura, acaba sendo uma crise de perder o chão mesmo, né? sim. Tendo que visitar o psiquiatra, tendo que, né, parar Hum, tudo, uhum, repensar, reavaliar uhum. e recomeçar, né? E De recomeçar. um jeito diferente, consigo mesmo. Totalmente. E, e como tu trouxe lá, a nossa natureza e a vida, porque como ser nós somos a extensão dessa natureza e ela está nós estamos em contato sempre profundamente com ela. Uhum. Mas nesse investimento em relação à nossa imagem, a gente se desconecta Sim. dessa vida unida com o todo Uhum. que nós somos, né? Então, isso também é uma coisa interessante que é, em última instância, qualquer perfeccionismo e imagem ideal desse que eu acredito que eu tenho que ser, vai gerar um vazio. Porque é, o simples fato de eu tentar estar alcançando algo que eu não estou sendo nesse momento já me separa da vida. Seja qualquer ideal que seja. Claro que uns vão ter mais prejuízos que os outros, né? Mas o simples fato de eu me desconectar de quem eu estou sendo no momento presente para atingir essa imagem, esse movimento de ir na busca de atingir essa imagem através do reconhecimento do outro, esse momento já me separa de mim do outro. E Uhum. isso por si só já vai criando um vazio, Sim, que é uma separação sim, da realidade. sim, E essa separação, inevitavelmente, gera também dor. sim. Uhum. E também a gente pode entrar numa sensação de que tem modelos que possam ser melhores ou piores Uhum. de, de imagem ideal do nosso ser, né? Sim. E na verdade, toda busca por isso, qualquer que seja a tua imagem, ela inevitavelmente gerará separação de quem tu está sendo no momento presente. E aí a vida não pode te preencher a partir desse lugar, Uhum. que é sempre agora, né? Sim, exatamente. Até porque toda imagem, toda busca nesse sentido, ela tá baseada numa crença, né? Numa Exato. concepção de que não é a tua verdade, né? Uhum, Então tu tá desviando o teu caminho. uhum, Tu tá fazendo uma busca que provavelmente, né, na maior parte dos casos, tu não tá sintonizado com aquilo que realmente tua alma anseia buscar, né? Como genuíno.
E aí tu vai te separando de ti mesmo, dos outros, a vida vai Uhum, ficando realmente mais vazia, né? com certeza. Eu tive uma experiência agora que é até curioso porque como essas coisas já são dissolvidas, mas elas voltam, né? Eu tava agora entra de férias, Júlio entrou de férias a escolinha ali da minha filha, né? Uhum. E aí foi muito interessante porque ela ela não precisou ficar no reforço, né? Mas já tem amiguinhos naturalmente que ficam no reforço. E aí a professora, na escola dela ficam algumas pessoas no trajeto até chegar ao portão. Os profs que ficam ali, né? E aí uma delas assim, tchauzinho, Flor, boas férias. Daí ela assim, não, mas eu venho amanhã. E só viria amanhã as crianças que pegaram reforço. E foi muito curioso, porque na hora que ela falou, ah, tu vai vir amanhã pro reforço então? Quando ela falou isso, na hora eu me vi tentando justificar pra professora o porquê que ela tava vindo. Uhum. Como se não, ela não pegou reforço, ela não pegou recuperação. Sim, sim. Ela tá super bem. Aham. Eu me vi começando a justificar, não, professor. E quando eu comecei a perceber que eu tava justificando, ao perceber esse grau de ativação que veio, sabe? Porque cria um clima de tensão. Eu comecei a justificar e parei. Daí eu falei, não, ela vem amanhã. Ela vem amanhã. E aí eu comecei durante até o trajeto até o carro, passou por outra e falou, tchau, Florzinha. Boas férias dela. Não, eu venho amanhã. Pra essa outra. E essa outra eu já sustentei e não justifiquei, né? Uhum. E aí entrei no carro e tal, fui pra casa. E tava almoço. E eu dei um intervalinho ali de 15 minutos até começar algumas atividades. E eu parei ali, fiquei respirando e percebi um clima de medo internamente, assim, senti um medinho, um friozinho na barriga e uma tensão. E nessa tensão eu percebi, tá, o que que eu queria falar pra professora? O que eu queria mostrar pra ela? E aí veio bem claro que não, ela não pegou recuperação. E se ela pegou recuperação, logo, ainda que racionalmente, e isso é importante distinguir, ainda que racionalmente eu não acredite que uma pessoa quando pega a recuperação é burra, Uhum. naquele momento o medo é que ela pensasse isso. E daí eu falei, tá, mas e se ela acreditasse nisso, né? Poxa, essa criança é burra, vamos supor que ela tivesse esse conceito pesado e duro, né? É, se essa criança fosse assim, ela teria menos valor. E aí, essa crença de que ter pego recuperação te faria menos inteligente e essa menos inteligência geraria um lugar de menos-valia, cria um profundo clima de insegurança e de dor. Para proteger essa crença que estava lá no núcleo, e olha que eu já trabalhei várias vezes, porque na cultura da minha família, saber era algo que tinha muito valor, muita inteligência, até por dores de desvalias raciais, por questões financeiras, muito. Então, estudar, saber, é o que poderia discernir de tu viver uma vida se sentindo inferior e os outros te julgando com menos valor. Então, Uhum. se tu sabe, ninguém vai tirar isso de ti. Sim. Então, se tu sabe, tu vai ser alguém que tem valor. Então, meu avô era muito inteligente e estudioso, meu pai, minha mãe, eles tinham essa, foram os primeiros a entrar na universidade, sabe essa coisa, mestrado, doutorado. Uhum. Então, eles tinham essa coisa que a inteligência ia te gerar dignidade e valor, ia te fazer tu sentir igual ao outro, como se a simples existência não fosse suficiente. Tem que ter esse agregado, no caso, né? Sim. Então, muito da minha imagem, em algum momento, Uhum. era baseado nisso, enquanto eu era capaz de saber. Entendi. E interessante que daí quando acontece isso na escola, né? Claro, é um Aham. ambiente escolar ainda, né? Esse medo, essa crença, ainda que ela esteja muito dissolvida, ela foi acionada de novo. Uhum. E como eu percebi a reação internamente, eu pude naquele momento sustentar ela. E aí depois eu cheguei e falei pra minha esposa, tu acredita que as profs foram falar pra Flor, então tu vai vir amanhã, então pegou reforço. Tu acredita que eu senti vergonha? Daí expliquei pra ela, falei, me senti vergonha,
sentir esse medo de ser julgado dessa forma, e se eu for julgado dessa forma, me sentir inferior, me sentir sem valor. E aí, o que que eu faria naturalmente para investir na minha imagem ali? Eu explicaria, não, ela vai vir aqui porque eu vou trabalhar, minha esposa também vai estar trabalhando, então a gente mora perto da escola, por isso é melhor ela vir para cá, mesmo que ela não esteja em aula, seria importante. Eu poderia toda dar uma justificativa, e essa justificativa que eu daria seria a manutenção dessa imagem. Uhum. Sim, sim, exato. E aí, de perceber como que isso tá, assim, por É, mais que tu vá dissolvendo, alguns aspectos eles permanecem. sim, E o que pode ser, e a diferença é que é possível, tu naquele momento, ao invés de reagir e tentar justificar e obter uma imagem, ou de uma filha inteligente, ou de um menino inteligente que eu já fui, ou de um pai inteligente que agora sabe educar uma filha de uma maneira que ela se torne alguém inteligente e por isso com valor, e por isso uhum, alguém ser admirado, e essa admiração gerar amor e felicidade, sim, de poder fazer uma escolha naquele é, momento e sustentar só. sustentar. Sustentar e Aham, atravessar aquele momento, né? Não, aham. ela vai vir amanhã. Porque aí tu não fecha, né? Já com o aspecto perfeito, né? Que é o Per- conceito da família, né? Tipo, Perfeito. a inteligência ligada ao valor, né? Uhum. Tu deixa aquilo em aberto. Tu não sabe também exatamente o que, que a flor vai sentir, né? Uhum. Com essa questão, né? Como isso para ela vai acionar as suas questões, né? Perfeito. E a gente, às vezes, querendo entrepor, né? Sobrepor a isso, querendo Uhum. controlar, Perfeito. porque isso tem a ver com a tua, né, história. E Sim, a claro minha que ela é tua história. filha, ela vai ter muita coisa tua, Sim. mas exatamente tu não sabe o que que para ela vai acionar, né? Uhum. E eu acho que o fato de tu te abrir, tu cria já, tu solta ela também, Uhum. para ela fixar alguma coisa muito determinante de que, né, o valor dela tá baseado em ela passar por média, não ficar em Isso. recuperação, não ter Isso. reforço, não ter nada, né? Sim, exato. E aí é interessante porque ela, de fato, não precisaria, porque nesse momento ela não precisaria, mas ela tá feliz de ir. Isso foi muito Aham, interessante, aham. porque ela poder repetir, fazer desenho, cortar, já começar a Uhum. escrever, para ela é uma alegria. Então ela não se sentiria menos por estar indo. Sim. E, e como pais também esse é outro aspecto importante, porque para manter aquela imagem que eu criei um dia, eu também preciso que as pessoas ao meu redor confirmem esse que eu acredito que eu tenho que ser, que eu devo ser, né? Ou que eu tenho que ser. Essas duas palavras, elas. Pra gente saber também que tá na autoimagem, isso é interessante, né? Que a gente tá sempre devendo ser algo ou tendo que ser algo, né? Então, eu sempre tenho que parecer inteligente, né? Eu nunca vou Uhum. poder não saber, por exemplo, né? Sim. Porque não saber significa Uhum. ser menos, não Sim. ter valor, etc, etc. Então, nesse devo ser ou tenho que ser, eu também vou exigir, e aí é algo muito sutil, que as pessoas ao meu redor corroborem essa imagem que eu gostaria de mim. Então, se dentro da minha imagem, do meu perfeccionismo, eu tenho que ser um pai inteligente, logo eu também vou ter que ter uma filha inteligente, entende? Uhum. 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 Para que corrobore com essa imagem que eu tenho de mim. Exatamente. Então, se daqui a pouco ela vai lá e ela tirou 10, eu não tenho satisfação necessariamente porque minha filha experimentou naquela prova o máximo dela. Eu tenho porque esse 10 significa o quê? Que como pai, eu sou um pai inteligente, capaz de gerar uma filha inteligente. Uhum. E aí essa relação fica sendo simplesmente para manter, para criar a manutenção dessa imagem, desse eu, né, idealizado que eu imagino que eu tenho que ser, né? Então fica o tempo todo, o outro fica só reiterando isso, esse que eu acredito, né? Então, o que cria o outro pesar, né? Vai abrindo um monte de caixinha assim, né? Aham, aham, aham. Que é, no fundo daí também eu já não tô mais me relacionando com aquela pessoa. Sim. Sim, exatamente. Eu tô me relacionando com o quanto ela pode contribuir para minha imagem. É. Que é muito triste, né? Sim. Sim. Que é eu não me relaciono e aí que vem a vulnerabilidade, né? Eu não tô aberto
para ver o que ela tem para trazer de fato para mim e o que eu tenho de fato para trazer para ela nessa experiência. Eu simplesmente estou fechado para que ela confirme, ratifique esse que eu acredito que eu tenho que ser, né? Uhum. Uhum. O que, o que é uma pobreza, né? Sim, Se eu pensar viver uma vida, e como filhos, né, em consultório é muito comum perceber também o quanto os filhos muitas vezes percebem que mesmo sem consciência os pais estão usando, né, uhum. Sim, para manter a imagem e se sentir seguro perante ao grupo, né? E para então satisfazer e sentir prazer, né, através do filho, né? é, E o peso que é isso também, né? é, exatamente. É. E é bem importante tudo isso, porque, claro que isso tem nuances bem sutis, né? Sim, sim. A gente está falando aqui de uma forma aparentemente simples, mas são Sim. coisas que atuam de uma forma muito inconsciente, né? Uhum. E é incrível, assim, como a saúde mental, né, das pessoas, a saúde psicoemocional, está muito ligada à capacidade de romper com esses padrões, né? Ou seja, a do adoecimento está muito ligado à rigidez desses padrões. Perfeito. E, e é incrível quando a pessoa chega, né, assim, buscando ajuda, Uhum. às vezes porque precisa já de uma medicação, ou às vezes apenas de uma intervenção terapêutica, o quanto é visível muitas vezes fazer com que ela retome de novo essa conexão com quem ela é, né? Que ela mesma já se perdeu de quem ela é. Ela Uhum. já chega numa situação onde ela insistentemente vem persistindo, né, nesse processo de Uhum. satisfazer uma imagem, essa expectativa do que o mundo, onde ela acredita que o mundo espera dela, Uhum. e isso trazendo realmente o momento da crise, né? Uhum. E lidar com essa vulnerabilidade depois Uhum. realmente é um grande aprendizado, né? Uhum. Uhum. Porque acaba que a vulnerabilidade é o que vai ser o sustentáculo, assim, é o que vai te manter conectado contigo. Uhum. É, é onde tu vai conseguir realmente encontrar a tua fonte, Exato. né? E, bom, seguindo um pouco nesse tema da vulnerabilidade, Uhum. ah, a gente vê, né, eu que trabalho também bastante com homens, né, mas isso não Uhum. só homens, né, hoje a gente vê Uhum. também, né, num mundo onde também as mulheres foram muito estimuladas a Uhum. ter seu masculino Uhum. independente, forte, né, o seu Sim. lado masculino, também há muito essa rigidez, né, Uhum. Uhum. essa incapacidade muitas vezes de se permitir sentir profundamente, né. Uhum. Mas vivendo muito na realidade dos homens, que acaba sendo muito um tema também, assim, que a Uhum. gente acaba, um público muito que a gente acaba atendendo e vendo, né, nessa Uhum. convivência, é muito temeroso para os homens, muitas vezes, acessar toda essa consciência, né, Sim. se permitir ser vulnerável, justamente porque existe todo também um conceito familiar e cultural, existe uma Uhum. dificuldade, né, então, assim, a sensação de morte, de fraqueza, de ser uma pessoa impotente, de não ter valor, né? Uhum. Uhum. Aonde ainda existe muito desses conceitos em que o valor do homem está na sua força, na sua invulnerabilidade, na Uhum. sua capacidade de se manter sempre forte, Uhum. resistente, enfim. Por um lado, tudo isso ainda existe, né? Uhum. Porém, a gente também vê hoje, nessas novas gerações, também homens que são extremamente vulneráveis, Uhum. né? O que também é um outro ponto. Uhum. E eu poderia dizer que também, de certa forma, acaba sendo uma imagem, né? No Claro. sentido de que a minha agressividade positiva ou a minha capacidade de Uhum. persistir, de lutar pelas coisas, que isso também é saudável quando está Sim. alinhado com a tua verdade, Uhum. também é condenada como Uhum. algo sem valor, Uhum. né? Uhum. Uhum. O conceito de um machismo tóxico, enfim, Uhum. pode vir de diversas formas essa Claro. ideia. Uhum. O que também leva muitas vezes as pessoas a ter um excesso de vulnerabilidade em momentos em que ela precisava sustentar somente aquilo, Uhum. né? Uhum. Uma fragilidade como um mecanismo também de Uhum. defesa, né? Onde Claro. um excesso de passividade, benevolência, Uhum. né? De
a busca pelo equilíbrio perfeito, ecologicamente correto, enfim, Uhum. né? Tem muitas coisas que envolvem essas concepções, né? Sim. Então, assim, eu acho que a vulnerabilidade é uma capacidade, ela é resultado de um desenvolvimento emocional, Uhum. de um amadurecimento, a capacidade de se permitir sentir profundamente, porque é um lugar realmente difícil, às vezes, de tu entrar e acessar e se envolver nisso, né? Uhum. Sentir Uhum. o vazio, sentir a morte, Uhum. né? Uma sensação de desamparo, desapego, Uhum. né? Mas é um lugar que a gente precisa aprender a conectar. Eu Uhum. acho que isso faz parte de uma manutenção de uma saúde, né? Sim. Uhum. Nesse balance entre encontrar o que eu quero, né? E aí, claro, saindo um pouco das ideias idealizadas, sempre Uhum. buscando nesse processo de aperfeiçoamento quem sou eu e o que realmente eu desejo enquanto movimento pessoal, meu propósito. Uhum. E ao mesmo tempo, como um movimento mais feminino, Sim. acessar essa vulnerabilidade num Uhum. sentido de se permitir recarregar, reconectar, sentir, Uhum. se esvaziar. Sim. Porque eu acho que também tem um ponto interessante da vulnerabilidade aqui, que é, dependendo de qual é a imagem ideal que tu tem de ti, tu vai experimentar a vulnerabilidade, né? Porque, Uhum. por exemplo, Exato. às vezes, empresário, assim, que tem uma estrutura grande, é o patriarca da família, às vezes sustenta bastante gente e, por exemplo, naquele momento ele tá cansado e adoecendo e ele precisa parar, Uhum. né? Só que ele tem essa imagem do responsável, do comprometido, do Uhum. forte e do potente. Uma imagem, né? Sobre isso. E naquele momento ele precisa parar. Só que parar para ele, e aí eu vou pegar uma coisa que tu trouxe que é Uhum. abrir mão daquela imagem naquele momento gera uma experiência de morte. Porque eu tô tão identificado com esse que eu acredito que eu tenho que ser, Sim. que fica misturado com esse que eu sou, Uhum. que abrir mão dessa imagem significa morrer. Então, nesse sentido, muitas vezes ele prefere quebrar e morrer junto com a empresa, por exemplo, do que ele simplesmente vender, parar e dar um outro passo na vida. Porque para ele deixar de ser aquele empresário e deixar de ser o patriarca da família Uhum. é não ser nada. E como, no primeiro momento, abrir mão desse lugar é correr o risco de perder o amor e a felicidade e entrar num vazio para descobrir quem eu sou para além e anteriormente dessa Uhum. imagem ser criada, é uma experiência da morte. Sim. E aí, nesse sentido, muitas vezes a pessoa morre fisicamente, Uhum. né, quebra ou adoece, para não experimentar a vulnerabilidade de dizer o seguinte: daqui a 6 meses eu estou encerrando as minhas atividades, eu vou precisar parar de pagar isso para ele, vou precisar de parar de pagar isso para ela, vou ter que começar a cuidar mais da minha saúde. Então, o simples fato de se expor, que acho que a exposição e a vulnerabilidade são cores que estão juntas, Sim. e aqui não é ficar exposto, mas é se expor, trazer, olha, tô começando a ficar cansado, tô com medo de daqui a pouco adoecer, tenho um desejo de começar a cuidar mais da minha saúde, tá pesado ter que pagar muitas coisas, muitos funcionários, a pressão do governo tá forte, esse Uhum. momento não dá mais para mim. Ao invés de expor isso, eu me forço ainda mais. Uhum. Até que eu tenho uma crise, por exemplo, e quebra a empresa e eu adoeço. Uhum. Assim como para uma outra pessoa ficar vulnerável, por exemplo, pode ser. É, eu posso ser, por exemplo, como imagens assim, né, de massa, Sim, né? sim, sim. Eu posso ser é, aquela mãe que nasci na, que nascia, sei lá, há 60, 50, 60, 70 anos atrás e que virei dona de casa e que já não dou mais conta, por exemplo, de lavar, cozinhar e os netos continuam vindo, filho, neto, todo mundo vem e pelo menos e eu tenho até prazer com isso,
mas tem uma vez por semana que eu não consigo mais cozinhar, tô cansada. Então dizer assim, olha, gente, não vou conseguir cozinhar sexta-feira, vivam a vida de vocês, que sexta-feira eu preciso ficar descansando. Para essa pessoa, né, que geralmente anteriormente era mulher, expressar que não vai conseguir cozinhar, ou que não vai conseguir cuidar, que não vai conseguir ajudar naquele momento, né? Para ela dizer esse não é ficar vulnerável. Uhum. Assim como para muitas que hoje estão no mercado de trabalho, por exemplo, que se dão conta de que, putz, decidi ser mãe. E Uhum. tem todo o investimento na carreira e estão super bem-sucedidos, né? E depois decidi ser mãe, experimentar a possibilidade da maternidade e correr o risco de depois não encontrar de novo um lugar de reconhecimento na academia, né? Professor, por exemplo. Esse é um caso de uma professora aqui que investiu, fez todo o investimento e daqui a pouco ela se deu conta que queria ser mãe e que ela perderia toda a pontuação no Lattes e daqui a pouco ia perder toda a chefia, todo o reconhecimento que ela tinha dentro da universidade. Então dizer para as pessoas que ia ser mãe naquele momento para ela é como se ela estivesse fracassando, Sim, fracassando na autoimagem, né? sim, E trazer que, exatamente. putz, agora eu só quero experimentar a maternidade. Uhum. Então, nesse momento em que ela assume para ela mesma que ela quer ser mãe, ainda que ela seja muito feliz de ser professora e tenha todo o reconhecimento disso, para ela assumir para ela já é o primeiro passo em relação à experiência de morrer para essa autoimagem. Sim. Se for para um colega mesmo, sabe? Dá 3 dores de barriga, 2 dores de Uhum, cabeça uhum, uhum, e muita vergonha. Até se dando conta de que. E aí vem esse outro aspecto de permitir-se ficar vulnerável, que é a capacidade de reconhecer a verdade que brota dentro de mim, ainda que ela não conhecida, com essa imagem de quem eu acho que tem que ser. Então também a verdade aí é um aspecto fundamental, né? sim, sim. Para poder me expor e experimentar essa vulnerabilidade. Uhum. Então, só porque eu falei isso tudo, Uhum. para trazer o quanto que vulnerabilidade para alguém que tem um tipo de imagem Sim, é diferente da vulnerabilidade para quem tem outro tipo de imagem, exatamente. né? Uhum. Então, para perceber que as imagens são diferentes, mas o movimento que a vida me convida a fazer fora dela faz eu experimentar eh, esse local vulnerável, que Uhum. inevitavelmente vai gerar medo, Uhum. que inevitavelmente vai gerar o sentimento de que Sim. aqui é quase como se eu fosse morrer, se eu não Uhum. proteger isso. Que é como eu falei ali da história da Sim. escola da filha, é muito sutil, mas Uhum. tu sente essa sensação interna. E quanto Uhum. mais tu tá familiarizado, mais tu tá percebendo. Se eu vou ficar vulnerável e simplesmente deixar que ela fale, ah, vai ficar, sim, vou ficar. Ou eu tento nutrir, manter e proteger essa imagem, né? Uhum. E é interessante, né, tudo isso, porque tu pode observar que a vulnerabilidade para uma pessoa, né, dentro desse conceito de individual, né, de cada um Uhum. com as suas questões, geralmente é um movimento contrário ao perfeccionismo, né? Claro. Ela faz todo um movimento, né? Dá pra dizer que é um movimento masculino, o perfeccionismo, de tu criar uma realidade fora, né? Eu preciso ser assim para ser amada, na minha concepção, para ser amado e aceito, reconhecido. Porém, essa rigidez e essa inflexibilidade em ter que ser 100% assim o tempo Uhum. inteiro, vai criando toda essa trama de, de insatisfação e natural e inevitavelmente isso quebra, né? Uhum. E você vai voltando-se, né? A vida vai te levar a isso, ou de uma forma voluntária, ou de uma forma involuntária, através das crises, e Uhum. fazendo um movimento contrário de vulnerabilidade, Uhum. num sentido de encontrar daí Uhum. esse outro polo, ou essa outra experiência que vai Uhum. ter mais contato com a realidade, Uhum. para encontrar daí um jeito adequado, vamos dizer assim, equilibrado, Perfeito. né? Uhum. Então realmente andam juntas, né? Uhum. Perfeccionismo, vulnerabilidade são Uhum. movimentos que talvez a gente vai sempre pendular até Uhum. encontrar esse estado fluido, Uhum. né? Que tem mais a ver com o centro disso tudo. Sim.
E é Uhum. muito interessante mesmo. É porque agora tu falou um outro aspecto interessante. Vamos pensar aqui em alguém que tem uma imagem de, de uma pessoa muito generosa, Sim. amorosa, compassiva. E através dessa imagem, todo mundo fala, né? Nossa, como tu é uma pessoa boa, como tu é amorosa, como tu tá disponível pro outro, né? Uhum, uhum, Então, na busca da manutenção dessa imagem, essa pessoa vai buscar o reconhecimento. uhum. E ela vai ter. Sim. Claro que como esse reconhecimento nunca preenche, ela vai ter que estar o tempo todo sendo que ser amorosa, generosa. E às vezes ela tá irritada, mas ela vai ser generosa. Sim. Às vezes ela queria pra ela, e ela vai ser generosa. Às vezes ela vai querer dizer um não, Vai dizer ou não? mas vai dizer sim. Vai dizer sim. E aí, nesse sentido, ela vai nutrindo a imagem e vai forçando, e vai forçando. E quando ela se depara, por exemplo, com o egoísmo dela, essa pessoa fica horrorizada. Porque esse egoísmo, ele tá muito longe do amoroso, do generoso, ou da afetuosa, que ela acredita que ela deva ser. Então, quando essa pessoa encontra o egoísmo dela, ela se desespera. Porque o egoísmo está muito longe de ser essa que ela acredita que tem que ser. E aí é um aspecto que o amadurecimento não acontece. Como o meu egoísmo me põe muito distante desse que eu tenho que ser, esse egoísmo nunca poderá amadurecer. Isso eu acho que também é um outro prejuízo enorme do perfeccionismo. Porque assim como eu me exijo ser quem eu não sou, eu de fato não pode crescer, de fato eu não tenho possibilidade de crescer nas áreas que eu desconheço. E porque eu não posso crescer, eu me torno muito mais egoísta, inconscientemente, do que eu poderia realmente ser. Uhum, Então eu me torno muito menos generoso do que eu verdadeiramente poderia ser. uhum, exatamente. Esse é uma coisa muito É incrível, né? loucura. Que me põe muito longe desse que eu tenho que ser, não só porque eu investo na generosidade, mas pela minha total incapacidade e inconsciência de poder fazer desenvolver o meu egoísmo, por exemplo. Então eu fico muito aquém de quem eu posso. Então, eu fico longe desse que eu acredito que eu devo, mas fico também muito aquém desse que eu realmente poderia ser. Então, se eu sou uma pessoa generosa e me dou conta do meu egoísmo, e vou conhecendo o meu egoísmo, vou podendo reconhecer esse lugar que eu quero dizer não. Esse lugar que eu posso dizer que, putz, isso eu queria pra mim. Quero pra mim isso. Uhum, uhum, Se vai ser possível ou não, eu vou ver, mas eu queria. À medida em que eu vou podendo não nutrir a imagem, mas aceitar esse que brota dentro de mim a cada instante, eu vou podendo conhecer, ao conhecer, naturalmente desenvolver. E como consequência, me tornar naturalmente mais generoso. Mas não porque através da generosidade eu vou ter reconhecimento, uhum. mas porque eu vou experimentando através da expansão do egoísmo mais trocas. E com isso experimento o prazer que existe nisso. E como consequência, o prazer de ser mais generoso, mas não como uma exigência, como um dado de realidade experimentada no momento presente. Isso aí. Então, isso é um outro aspecto também do crescimento pessoal, que as pessoas também às vezes têm até dificuldade de Uhum, às vezes entrar num grupo, sim. de fazer terapia, porque elas se dão conta disso. Elas falam, pô, eu comecei a descobrir um monte de defeito. Eu fico Uhum. muito mais É, distante é, é. desse que eu queria Eu ser. tava tão bem, agora eu tô pior. Agora eu tô pior, É, entende? não. Claro. Só me estragou, só me faz mal. Só me faz mal. As pessoas ao meu É, redor estão me dizendo, agora tu tá assim, tá egoísta, é, tu tá mais é. agressiva, tu tá Aham. mais agressivo, tu tá mais. Entende? Isso vai É, saindo. sim. Então, esse é um aspecto que muitas vezes
E aqui a gente pode trazer como distorção também de uma imagem idealizada de um caminho espiritual, né? Uhum. Reforça muito os aspectos positivos, supostamente positivo aqui, deixando bem dual mesmo, positivo, como bom e negativo, não como polaridade, mas como algo ruim. Uhum. Então, enfatiza, por exemplo, uma generosidade e reprime o egoísmo. Uhum. Então, de alguma maneira, esse investimento que tem em muitos caminhos espirituais, e a gente percebe isso, pelo menos eu experimentei isso em mim Sim, também, né? sim, sim, No meu caminho, que era de muito mais ressaltar as qualidades. sim. Uma busca meio que incessante pela luz, pela Pela luz, expansão, pela expansão, pela, né, pelo samadhi, pela iluminação. pela iluminação, E muitas vezes não dando atenção mesmo à estrutura. a estrutura. À estrutura. Esses aspectos que não estão ligados à autoimagem, que geralmente são opostos à autoimagens, mas que sim, podem e muitas vezes precisam amadurecer Uhum. para que eu possa experimentar o prazer desejado. Não é amadurecer para que eu seja bom. Sim. Amadurecer para que eu possa experimentar esse prazer que muitas vezes me foge e eu não percebo como que eu poderia ser mais feliz, como eu poderia experimentar mais prazer. Uma possibilidade básica é estar disposto a aceitar esse ou essa, que é totalmente diferente desse ou dessa que tu acha que tu tem ou que tu deve fazer, de que tu deve ser. Se eu estou disposto a aceitar o oposto desse ou dessa, instantaneamente gera relaxamento e uma experiência de prazer. Instantaneamente. Uhum. Então é muito curioso porque é como se a gente olha para fora, quando a gente se foca na nossa autoimagem, internamente é como se a gente estivesse olhando para fora, buscando algo que se eu dou um passo atrás, aquilo já está ali. Uhum. É como se o prazer, a segurança e a felicidade que eu busco através da autoimagem, eles estão exatamente na aceitação, ou eles iniciam exatamente na aceitação desse que é totalmente oposto à imagem. Sim. No caso do generoso, Sim. estou disposto a aceitar que eu também sou egoísta. Sim. Se eu atravesso esse desconforto que dá, isso instantaneamente já vem uma sensação de vida, de mais Uhum. prazer. Sim. E no fundo, às vezes não é nenhum egoísmo, né? Claro. Nesse conceito distorcido que a gente, Claro. na verdade, é tu tá priorizando necessidades pessoais. Exato. E é muito importante isso, né? A gente não tem o que dar se não tem, né? Tipo, a gente não tem o que oferecer se eu não tenho aquilo, né? Sem dúvida. Então, é um ponto muito Uhum. fundamental, né? Que muitas vezes Uhum. nossa cultura mesmo, Claro. nessas questões de imagem de massa, Uhum. como que você pode se priorizar, só pensar em Uhum. você, ou né, Uhum. entra muito nesse conceito do egoísmo, Perfeito. onde muitas vezes é extremamente fundamental de que a pessoa se priorize para que possa justamente ser generosa, né? Uhum. A experiência da generosidade parte daí, né? Parte daí. Eu não tenho como sentir satisfação em ajudar alguém se eu não tenho, se eu não me Uhum. ajudei primeiro, Claro. se eu não me preenchi primeiro, né? Uhum. Isso é um ponto realmente bem importante, né? Sim. Sabe que tu tá falando assim, e eu tô pensando aqui, é incrível que, como muitos casos, assim, e aí trazendo um pouco da experiência clínica, né, de consultório, muitos casos de depressão, Uhum. quadros de ansiedade, Uhum. tá muito ligado a, a esse processo De exigência, de né? autoexigência, Autoexigência. perfeccionismo e vulnerabilidade, Uhum. né? Uhum. Essa dificuldade de transitar nisso Uhum. realmente chega a um ponto de colapso para Uhum. muitas pessoas mesmo. Uhum. Se deprimem, né? Então, Uhum. esse exemplo, por exemplo, da pessoa 100% generosa, ela tem uma tendência enorme a ser depressiva. Uhum. Se ela não entender que ela precisa se priorizar em muitos momentos, Uhum. né? Uhum. Aquele também perfeccionista que tem que estar sempre com uma imagem de vitória ou de Uhum. sucesso, Uhum. tende a ser uma pessoa extremamente ansiosa, Claro. né? Uhum. Uhum. Então, assim, é muito interessante mesmo
todo esse contexto, de que forma isso também vai chegando a pontos de maior extremidade, assim, de maior, Uhum. De de patologia maior depois, né? crise mesmo, Claro, uma né? crise mais forte. Existencial, né? Tendo que viver alguns processos Uhum. mais intensos mesmo. Claro. E é interessante as pessoas poderem perceber isso, né? Que tu tá trazendo agora a superfície, que é o resultado final, né? Então, só que a origem tá nessa busca desenfreada por atingir essa imagem. O efeito, como causa, o Uhum, efeito é esse efeito, né? Que é muita ansiedade, ou a pessoa deprime, ou a pessoa não sente prazer em nada porque ela se esvaiu completamente, né? Nessa busca e nessa autoexigência, porque é muito duro. Se a gente vai escutando as vozes que tem dentro, são muitas críticas e julgamentos quando a gente não consegue atingir isso, né? sim. Sim. Então, é quase como se a gente fosse dar uma receitinha de bolo, é quase como se fosse assim, para ti que tem uma autoimagem de ser alguém bem responsável, tu tá disposto ou disposta a aceitar a tua irresponsabilidade? Uhum, Né? Pra tu que é uma pessoa extremamente generosa, tá disposto a aceitar o teu egoísmo? uhum, Pra tu que é extremamente trabalhador, né? uhum, Assim, comprometido, tá disposto a perceber aonde tu tem preguiça, uhum. Teu ócio. o teu ócio, né? E É. descobrir. E nesses lugares aqui que eu tô trazendo do outro lado, também vai ter um aspecto positivo e negativo desse mesmo aspecto, como tu falou do egoísmo, Uhum, como do ócio, da preguiça do ócio, né? Então, da irresponsabilidade, que vai gerar dentro da irresponsabilidade um aspecto de leveza e fluidez, uhum, né? Então, é importante que esse prazer real, essa segurança, ao invés de que está na autoimagem, está no teu centro, no centro do teu ser, ela nasce da possibilidade de eu incluir esse aspecto. De incluir esse aspecto que geralmente é completamente oposto a esse que está na minha imagem, né? Se é de generoso ou egoísta, se é de vitorioso a tua derrota, de que forma que tu escolhe nem competir por medo de perder, já que tu uhum, tá numa competição constante, né? uhum, E que tu tem que ser uhum, glorioso, né? Porque a pessoa que vai ser, por exemplo, né, que é extremamente competitiva e realmente consegue muitas coisas, extremamente poderosa, capaz, a vontade é algo que está muito presente, muitas vezes nem entra numa seara que ela corre risco de perder, porque ou é ganhar ou é perder, entende? sim, Então ela exato. nem vive a possibilidade da perda. Uhum, uhum. Então ela nem se experimenta em muitos lugares. Exatamente. Exatamente. Então isso é interessante. Geralmente no consultório, uma pessoa como essa, ela acredita que ela vai chegar em uma sessão e vai resolver. Aham, Porque o simples fato de passar de mais uma sessão lá não resolver já é uma derrota aham. para a imagem de supereficiência, De entende? sucesso. É. Então eu faço uma, duas sessões. Pô, mas eu vi uma pessoa veio dizer que ela fez uma constelação e resolveu, por isso que eu tô vindo aqui. Aham. E daí, ok, vamos ver Uhum. se esse é o teu caso, né? Sim. Então, ainda que ela tenha que buscar ajuda, ela tem que buscar ajuda para manutenção da imagem de que até quando ela tá com problema ela se resolve rápido, que ela é Uhum. extremamente eficiente. Sim. Para mim, uma constelação ou uma sessão de experiência somática já resolveu, Sim. entre aspas, meu problema. Uhum. Então, olha quantas experiências É. essa pessoa não se põe a experimentar e a viver, a conhecer e a desfrutar pelo simples fato de correr o risco De se frustrar. de se frustrar, de entrar nesse lugar de que eu perdi. Eu não É. sou aquele que sempre venço, Da né? imperfeição. Da imperfeição, entre aspas, É. claro. Sem dúvida. Legal, Então, né, Bruno? Esse esse tema tema aí é muito interessante, cara. é muito. Muito. Muito interessante. Porque tem muitos efeitos práticos, né? Em termos de realidade, né? É. E Todo mundo lida com isso de alguma todo forma, mundo lida. né? E eu Né? acho que é um ponto realmente chave, assim, de, de equilíbrio na vida, Uhum. né? Tá aberto a transitar Sim. na vulnerabilidade, principalmente. Uhum. E tá se conhecendo nos seus modelos, né? Exato. De perfeição, de ideal. Perfeito. E acho que é bem isso. Conhecer. Essa palavra é a palavra. Porque eu não tenho como abrir mão de algo que eu não conheço. Então, se eu conheço o ideal que eu tenho de mim, eu tenho a possibilidade de escolher soltar
Isso é ficar vulnerável. Eu vou soltar esse modelo sobre mim, essa imagem, e vou deixar ver quem que surge nessa relação, né? Seria, eu só vou soltar se eu conheço. E conhecer é um trabalho muito prazeroso de descoberta. De que também ao descobrir e soltar esse que eu acredito que tem que ser, eu descubro um infinito de possibilidades e experiências que eu já sou. E que não experimento. Exato. Na busca hipnotizada por esse ideal, né? Tem aquela... Já estamos chegando no horário, né? Acabei de... Estamos chegando no horário. Já deu aqui? Já deu só deixa final. eu... Já tá quase... Só tem uma... Eu lembrei agora no final... Agora que tu falou conhecer, eu lembrei de uma... Deixa eu pegar aqui no celular. Poema? De um poema do Fernando Pessoa, que eu acho que ele retrata o poema, eu acho até que eu sei qual é. Como a poesia, né? É muito incrível. Só um pedacinho dele, porque ele retrata o efeito da busca por essa tentativa de atingir essa imagem, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Entrei na internet que tá funcionando, tá. Eu só vou pegar essa partezinha do poema, né? Que ele diz assim: fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim eu não fiz. O dominó que eu vesti era errado. Conhecer-me logo por quem não era, e não desmenti. E perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Quando a tirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado. Já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário, como um cão tolerado pela gerência por ser inofensível. E vou escrever uma história para provar que sou sublime. E aí ele vai contando toda, mas essa experiência nessa busca, e acho que estamos nos últimos segundinhos, mas a rede social tem um poder forte para isso, tanto para o bem quanto para algo ruim, que ela potencializa a nossa autoimagem de formas como nunca antes a gente poderia. E por isso que ela adoece muito mais rápido também. E nos deixa nesse local de total perda de contato com o nosso ser real, né? A gente poderia fazer só só sobre os efeitos danosos da relação das redes sociais com o perfeccionismo, né? Sim. Mas hoje ficamos por aqui porque é isso, Já né? tá bom, né? Já tá bom. O tema, claro, não se esgota. Nenhum tema aqui a gente vai conseguir esgotar, porque são temas profundos e abrangem, ramificam-se em outras esferas. Mas eu acho que a gente trouxe um pouco dessa ideia, né? E da importância e da intensidade que é a vulnerabilidade, perfeccionismo e esse processo. E essa dança. Essa dinâmica. Então é isso, Rodrigão. Pronto pro próximo? Pronto pro próximo. Logo nos organizamos para tal. Então é isso, até mais. Até mais.